Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo Muniz e hoje eu vou passar para vocês a aula de prática de banco de dados avançados. Preparados? E na aula de hoje iremos aprender um pouquinho mais sobre linguagens de programação que podem ser utilizadas para análise de dados, seja estruturados ou não estruturados. E uma das linguagens que vem tendo bastante aceitação por organizações e desenvolvedores é a linguagem Python, porque é uma linguagem que, além de ser simples, tem bastante abrangência com a liberação e a disponibilização de várias bibliotecas e módulos que podem ser aplicados em diversos tipos de desenvolvimento, seja de aplicações, de aprendizado de máquina, trabalhar com Big Data e outras formas de utilização dessa linguagem. Então, é uma linguagem bem simples de utilizar e vocês vão acabar vendo ao longo dos próximos slides. Bom, um pouquinho sobre o histórico da linguagem Python. A linguagem Python é uma linguagem de programação de múltiplo paradigma. Ela é de uma forma intuitiva e fácil de codificar. E a linguagem Python foi criada por Guido van Rossum na década de 90, no ano de 1991, que foi desenvolvida com o intuito de tornar uma linguagem com foco em produtividade e legibilidade. Como? Criando códigos que tivessem o baixo uso de caracteres especiais e que os blocos sejam marcados com o uso de indentação. Então, quando a gente olha outras linguagens de programação, como C, C++, Java, que precisa de ter, por exemplo, o ponto e vírgula para finalizar a linha de comando, já no Python isso deixa de ser obrigatório. Quando vocês têm uma estrutura condicional, um laço de repetição, algo que você precisa trabalhar com o seu código dentro de algum bloco, o que é utilizado para identificar que ele pertence àquele bloco, a quantidade de linhas, são a indentação. Tá? Então, quando vocês utilizam o tab do teclado, identa o seu código, faz com que o seu script todo, o Python, fique fácil de ser lido. Isso permite ao compilador que ele verifique que aquele conjunto de linhas pertence àquele bloco. Tá? Quando a gente fala em também múltiplo paradigma de programação, inclui diversas formas de desenvolver um código. Permite a forma procedimental, que faz com que os códigos tenham programas simples e rápidos. Permite o uso de tuplas, listas e dicionários, que são utilizados em algoritmos complexos. Além de também permitir a utilização de orientação a objetos, com utilização de sobrecarga de objetos e herança múltipla. Até mesmo permite a utilização de linguagem funcional, o contexto de programação funcional. Tudo isso, sem precisar de criar muitas coisas e com poucas linhas de código você consegue chegar ao resultado do seu negócio. Bom, como que nós podemos fazer para instalar o Python? Que ele tem distribuições para ambiente Windows, Linux, Unix, iOS. A grande parte dos sistemas operacionais Linux, Unix e também iOS já vem com o Python na instalação do sistema operacional. Apenas o Windows que ainda não vem, então para ambiente Windows você precisa de instalar o aplicativo. Bom, como foi dito, o Python ele permite que você baixe os arquivos compactados para diversas distribuições e também para diversos tipos de sistemas operacionais. O website padrão do projeto Python fica no site python.org. Lá tem todas as documentações sobre a linguagem, os módulos existentes e na subpágina Downloads, ou seja, python.org/downloads, você pode escolher as diversas versões existentes do Python e também escolher para qual sistema operacional vai ser necessário a instalação. Há também
uma distribuição chamada Anaconda, que ela é bem utilizada aí no ambiente científico, tá? E para ambiente também de Big Data, porque essa distribuição já vem incluso muitas bibliotecas que permite você trabalhar com dados, certo? Então, é uma biblioteca simples que você consegue baixar e diversas bibliotecas já vêm instaladas em conjunto, tá? Então, para instalar, se você ir no site anaconda.com, escolher o /download e lá você consegue acessar as versões também que a distribuição Anaconda possui, e aí você baixa o instalador e instala no seu sistema operacional desejado. Tá? A instalação é bem tranquila, em ambiente Windows, né, com alguns cliques de botão você já consegue fazer a instalação de uma maneira muito prática. Bom, uma vez tendo instalado o sistema operacional, no seu sistema operacional, como que nós acessamos o Python? Bom, há duas formas de utilização do Python. Você pode utilizar via linha de comando, ou shell, né, via terminal, ou você pode utilizar alguma IDE de desenvolvimento. Né? Então, para acessar o terminal da instalação do Anaconda, por exemplo, que é o que foi instalado aqui na minha máquina, tá? Então, vocês precisam de, primeiramente, ir até a pasta onde foi instalado o sistema, o programa Python, né, um instalador. Chegando no diretório lá, vocês vão ter um chamado Anaconda Prompt. Ou, para quem tiver o ambiente Windows, é só ir lá no botão iniciar e escrever Anaconda, ele vai trazer o Anaconda Prompt, vocês clicam nela. Ele vai abrir uma tela parecida com a do DOS, né, já na pasta do sistema que foi instalado, né, e uma vez estando lá dentro, é só vocês escreverem Python e digitar, escrever o Python e apertar o Enter, e aí ele vai acessar o Python, e quando ele aparecer 3 sinais de maior, né, você já pode estar considerado que você está conectado no Python, como esta imagem que foi apresentada aí neste slide. Bom, também foi falado sobre IDEs de desenvolvimento, né? Temos aí a PyCharm, que é da JetBrains. Então, se vocês precisarem, ela é licenciada, mas se vocês precisarem de uma versão gratuita, tem a versão Community, que vocês podem baixar e utilizar para desenvolver os seus projetos em Python. Tem o InPython, que é uma distribuição muito parecida com a do Anaconda, porém ela é feita utilizada para desenvolvimentos em sistemas operacionais Windows. Então, grande parte das bibliotecas que forem criadas exclusivamente para sistemas operacionais Windows vão estar disponíveis nesta instalação, nesta distribuição. Tem o Sublime também, que é um editor de texto que também permite você criar códigos Python, e lá você tem como se fosse uma linha de comando que você consegue verificar indentações, você consegue ver palavras reservadas com cores específicas, certo? Então, te permite você visualizar bem o seu código. O Spider, que é uma outra ferramenta de desenvolvimento muito útil, simples de utilizar, né? E vem dentro da instalação do Anaconda e do InPython. Tá? Então, quando você instala aí o Python nas suas máquinas, o Spider vem. Se ele não vier, é só você abrir o editor, o Anaconda Prompt, e escrever o comando pip install, e escrever Spider, e ele vai conectar no repositório da Anaconda, né, e instalar. No caso do InPython, desculpa, que utiliza o pip install. Para Anaconda é conda install spider, por exemplo, se não vier por padrão, mas eu creio que venha, certo? Para que vocês conheçam também outras IDEs, né, a própria wiki do site do Python tem IDEs Python, o subsite aí que vocês podem verificar todas as IDEs que já foram homologadas para serem utilizadas em desenvolvimento Python. Bom, aqui eu tenho o Spider, uma visão do Spider para que vocês conheçam, e caso vocês tenham interesse, é só vocês abrirem na máquina de vocês, e ao longo do tempo que vocês forem utilizando, vocês vão vendo que ela é bem completinha, tá?
Então, em cima, esses 5 botões aí são os botões de execução, onde o botão verde aí é para vocês executarem o script como um todo. Então, ele executa todas as etapas em uma única vez. Tá? O segundo botão, ele executa por célula. Tá? Então, você seleciona um conjunto de linhas e aí você consegue executá-las de forma independente. As outras duas são para utilizar blocos, executar até um determinado ponto, fazer um laço de repetição de algumas linhas, executando em loop, então você consegue utilizar esses botões também. Nesse menu tem a opção de você também usar os debugger, né, que é os botões em azul ao lado, que eu não marquei, porém dá para utilizá-los sem nenhum tipo de problema. Vocês também podem salvar, criar cópias, abrir diversas abas de codificação. Tá? Quando vocês abrem um script ou criam um script novo, é sempre desse lado esquerdo que vocês codificam, então é a área onde vocês escrevem os seus códigos, certo? Do lado direito, normalmente é aberto o explorador de variáveis, é uma área onde vocês vão ter todas as suas variáveis que forem criadas pelo seu código Python. Então, por exemplo, aí se vocês forem ver, eu criei uma variável hoje, que eu utilizo uma biblioteca chamada datetime, que eu importei ela, que ela já vem padrão, e eu dei um apelido para ela como dt. Tá? Então, eu coloco dt.date, que no caso é um método dela, né? Uma classe, um método, que eu tenho um método today, onde ele traz a data do dia de hoje, tá? Que é dia 10/11/2018. Então, depois embaixo eu uso o método print para anexar na tela de log a mensagem Hello World, today is, e eu coloquei um %s, que é uma string, né, uma variável de string, onde eu coloco o percentual hoje, que é para ele apresentar o conteúdo da variável hoje dentro do %s. Então, ele adiciona como se fosse um caractere coringa, que ele substitui o %s pela variável hoje. E no canto inferior direito é onde apresenta todas as execuções do seu código. Tá? Então, se vocês verem ali, tem o output, o Hello World Today is 2018, 11 e 10, que é o valor da variável que vocês conseguem ver na área de variáveis também, né? Mas ali vão ser apresentados tudo aquilo que você precisa de mostrar, caso seja uma saída, e também apresenta para vocês os possíveis erros ou avisos que o seu código Python venha a produzir. Então, ali é uma forma de vocês verificarem a execução dos seus códigos. Como é que nós declaramos variáveis dentro do Python? Bom, o Python ele permite que vocês declarem variáveis sem definir o tipo dela. Então, ele de forma dinâmica, de acordo com o valor que você atribui para ela vai designar o tipo da variável. Tá? Então, por exemplo, eu declarei a variável nota e ao longo do tempo eu posso ir modificando os conteúdos da minha variável nota. E aí ela tem diversos tipos de variáveis, né, que ela vai ter ao longo do tempo. Então, isso é bem transparente para ela. Tá? Então, quando eu coloco igual a 8, ele vai criar a variável nota, e aí eu coloco lá o type nota, só para vocês verem qual é o tipo que ele identificou da variável nota. E ele colocou lá como int, então está como inteiro. Se depois eu sobrescrevo a variável nota com 8.5, e eu verifico qual é o tipo dela, ela transforma para float. Se eu coloco total 8.5, e eu verifico o tipo dela, ela mostra que é str, que é string. Depois eu substituo ela por uma lista de valores, com os números e números com ponto, eu apresento qual é o tipo dela, ele mostra que é uma lista. Tudo certo? Bom, vamos ver como nós podemos codificar com a linguagem Python. Vou passar algumas visões gerais sobre a linguagem de programação. Bom, primeiro, como foi dito, né, vocês não precisam de colocar ponto e vírgula ao final de cada linha. Ele também utiliza as variáveis de forma dinâmica, né? Então, vejam que eu coloquei a linha azul, verde e laranja ali para mostrar para vocês que a indentação é o que identifica qual é o bloco que vai ser executado. Então, aí vejam que eu tenho duas variáveis, a variável nota, que é uma lista com um conjunto de valores decimais, se vocês forem ver, ele tem um inteiro no final,
né? Depois tem uma variável soma que é igual a zero. E aí eu tenho um laço de repetição for, que ele tem a variável n, que vai percorrer, né, dentro da lista notas, cada item do conteúdo da lista notas. Tudo bem? De forma dinâmica. Então, ele vai percorrer de um em um. Dentro do for, aí eu coloquei um tab embaixo, né, para ele indentar o código. Eu criei um if, que é uma estrutura condicional. Então, se o n, que no caso ele vai percorrer o primeiro valor da nota, que é 7. Então, se 7 dividir por meio, né, e aí depois eu pego o resto da divisão por 2, for igual a zero, que o igual é a igualdade no Python, então vai ser a verdade, então eu tenho que colocar 2 pontos para ele entrar dentro do if. Aí eu coloco mais um tab, e aí eu coloco que o soma vai incrementar com o valor do n, certo? Depois eu passo para o else, que vai verificar se essa divisão, esse teste não for verdadeiro, então ele passa no else, entra no else, mais um tab, e apresenta o conteúdo que é não somou o número, onde ele pega o float do n, né, que é o conteúdo da variável naquele momento, e aí ele apresenta na tela de log. Ao final do if, ele vai percorrer todos os valores até chegar no último, e aí ele vai apresentar ao final o total da soma da variável soma. Tudo bem? Então, vejam que ao final do for, do if e do else, eu tenho que colocar os 2 pontos, que é onde, como se fosse o início do meu bloco. A partir dali, todas as linhas que estiverem abaixo identadas, ele entende que pertence àquele bloco. Esse aqui é o resultado daquele código do slide anterior. Então, vejam que ele cria a lista notas, ele cria a variável soma, com igual a zero. Depois ele percorre a lista, verifica o conteúdo de cada uma das interações com a variável n e, quando não passar, né, então vejam que o 7 ele passou. O 7,5 ele não passou, por isso que ele apresentou, não somou o número 7,5. Depois o 8 ele passou. Depois ele fala, não somou o número 8,5. Aí ele passou o 9, não somou o 9,5 e somou o 10. Então, se vocês forem ver, os números que são exatos, inteiros, não tem meio, ele somou. Então, ele foi lá e somou 7, somou 8, 15, somou 9, 24, somou 10, 34, que foi o que apresentou ali embaixo. Então, ele fez um print do total igual, né, 2 pontos no caso, a variável soma, que é os 34. Foi isso que ele fez ali. Tudo bem? Como é que nós fazemos essa estrutura condicional dentro do Python? Dentro do Python, você pode utilizar a estrutura condicional de forma aninhada, como qualquer outra linguagem de programação. Então, aqui no caso, um exemplo, foi utilizado o valor igual a 20, depois, se o valor for menor do que 10, então ele apresenta o valor que o valor é menor que 10. Caso C, else if, porém não é else if no Python, né? Escreve-se elif. Elif igual a valor maior ou igual a 30, então apresenta o valor maior ou igual a 30. Caso contrário, else, dois pontos, apresente que o valor está entre 10 e 30. Tudo bem? Então, esse primeiro é a condição para que se for verdadeira. Depois, se não for verdadeira, ele verifica outra condição. Caso contrário, se não for nenhuma das duas acima, ele apresenta a terceira. É assim que funciona como qualquer outra linguagem. Tudo bem? Então, esse é o resultado do código que foi apresentado no slide anterior. Né? E aí, eu colocando o valor 20 como valor da variável, ele salta a primeira verificação da condição, que não é menor do que 10. Ele salta a segunda também, porque não é maior ou igual a 30. E ele entra na terceira, que diz que o valor está entre 10 e 30, porque 20 está entre 10 e 30. Tudo certo? Tranquilo? Bom, como que nós fazemos laços de repetição dentro da linguagem Python? Vejam que aqui tem um exemplo de um while, enquanto, né? Então, eu tenho uma lista de números que eu dei o nome de valores, depois uma variável count, que é igual a 0, e eu escrevo while count menor do que o len
de valores, o len é a quantidade de itens que tem na minha lista. Então, tem 2, 4, 6. Então, enquanto o count, que é 0, for menor do que 6, então ele entra dentro do laço e percorre tudo aquilo que tiver identado dentro do while. Certo? Então, o count é 0 e ele é menor do que 6, então ele vai apresentar o texto. Valor, o percentual D, ele vai pegar o primeiro valor do percentual fora do parênteses. Fora do parênteses não, fora da aspas, desculpa. Então, dentro do parênteses ali tem um valor count, vírgula count. Então, são duas variáveis que ele vai colocar dentro do texto. Tá? 2 percentuais D. Então, o primeiro percentual D é o valor do momento count. Tá? E aí, depois o count é a posição. Tudo bem? Então, ele vai começar com 0. Então, o valor da lista valores dentro do colchete é 0. Então, vai ficar valor 10 na posição 0, porque o count está com 0. Eu vou lá e incremento o count em 1. Então, o count fica 1. 1 é menor do que 6? É. Então, valor 15, que é o valores entre colchetes 1, sempre a lista começa com 0, tá, pessoal? Então, no valores 1, que é o número 15, é na posição 1. E aí ele incrementa em 1, indo até o 6, que é a última posição da minha lista. Tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Desculpa, ele vai até o 5, porque o tamanho começa de 0 e vai até a última posição. No caso, sempre quando vocês precisarem, o len, ele pega, né, a última posição da lista. Como ele começa em 0, então é sempre o número de itens que você tem, menos 1. Então, enquanto a condição for verdadeira, ele vai percorrer o laço até que chegue na última posição da sua lista. Vejam que ele vai de 0 a 5, né, no resultado aqui, na execução do código. Então, ele tem lá valor 10 na posição 0, valor 15 na posição 1, valor 20 na posição 2, valor 25 na posição 3, 30 na posição 4 e 35 na posição 5. Da mesma forma, nós temos também como laço de repetição o for. O for ele diferencia do while porque o for ele vai sempre percorrer de 1 em 1 a sua lista, tá? O seu laço de repetição. Então, utilizando a mesma lista de valores, indo de 10 a 35, ele vai percorrer item a item da lista de valores e para cada valor ele vai designar como a variável v. Então, ele vai percorrer item a item e vai apresentar o conteúdo na tela de log com o print. No outro exemplo, ele também vai fazer a mesma lista, vai percorrer a mesma lista item a item, utilizando v como valor para receber os itens individualmente. E dentro tem uma estrutura condicional que ele verifica se aquele valor que ele está lendo naquele momento na variável v, ele está maior do que 15 e também menor do que 30. Então, no caso, o 10 não vai ser atendido nessa condição, o 15 também não, o 20 e o 25 passa nessa condição, e o 30 e o 35 não passa nessa condição. Tudo bem? Aqui é o resultado das duas execuções. Então, vejam que na primeira ele percorre a lista e ele chega ao final do conteúdo. Então, ele mostra aí o 10, mostra o 15, mostra o 20, o 25, o 30 e o 35. Tá? No segundo exemplo, ele só mostra quando for a condição maior que 15 e menor do que 30, mostrando 20 e mostrando 25. Tudo bem? Bom, e como que funciona a utilização e a declaração de funções com Python? Para que vocês possam criar uma função, você precisa utilizar a palavra reservada def, onde vocês colocam o nome da função e quais são os parâmetros que você precisa de receber como entrada. E você precisa da palavra return para você retornar o resultado daquela tratativa que você vai fazer dentro dessa função. Tudo bem? Então, aqui é a definição da função, onde eu coloco def, eu coloco o nome da função e quais são os parâmetros de entradas. Se são mais de um, sempre colocando em vírgula um parâmetro diferenciando do outro. Depois, eu tenho que sempre ter um return, que é o resultado de um cálculo. Eu posso fazer o return do cálculo direto, ou eu posso fazer o resultado, gravar numa variável, e aí eu retorno essa variável. Isso é independente, tá?
Então, no caso, esse retorno ele faz a soma dos valores da lista que foi passada como parâmetro com a quantidade, dividindo pela quantidade de itens que essa lista recebida como parâmetros possui. Uma vez criando essa função, ela fica na memória e aí depois é a execução das próximas linhas, onde tem a criação da lista notas, que são números que variam de 7 a 10. Depois eu chamo o método print para apresentar qual é a média da lista notas. Então eu envio a lista notas como parâmetro, né? E aí o que ele faz? Ele chama a função, executa a soma e divide pela quantidade e retorna o resultado final desse cálculo, apresentando na tela de log. Então aqui é o resultado que o script apresenta. Então no caso ele chama lá a função média, passa a lista de notas como parâmetro, faz o cálculo matemático e retorna o resultado, que é 8,5. Como que nós manipulamos strings em Python? Bom, a string é só você colocar entre aspas, para ele armazenar na variável. Então o nome ela recebe Ayrton. Depois o nome completo eu posso concatenar o valor da variável anterior, que é nome, mais um espaço cena. Então ele concatenou as strings com o sinal de mais. Tá? Então além de fazer a soma, o sinal de mais ele também concatena variáveis. Depois eu tenho uma função len, que ele verifica qual é a quantidade de caracteres que tem na minha variável de string. Tá? Depois eu tenho o método split, que ele faz a divisão utilizando algum critério. No caso, ele está fazendo o split, a divisão do nome completo Ayrton Senna, separando pelo espaço em branco. Então, ele separa duas palavras, Ayrton e Senna. O nome entre colchete 1, ele pega o segundo caractere. Como string, ele é uma lista de caracteres, então ele pega a segunda caractere. Lembrando sempre que uma string começa em 0. Tá? O nome completo ali embaixo, entre colchetes 2.6, ele pega do início da minha lista de caracteres 6 posições, indo de 0 a 5. Tá? O de baixo, que é o menos 5, 2 pontos, ele está colocando que os 2 pontos estão no final da minha lista de caracteres, então ele volta menos 5 da última posição. Tudo bem? Então aqui estão os resultados de cada uma dessas linhas que nós verificamos. Então o nome completo concatenou, né? O len do nome é apenas a quantidade de caracteres de Ayrton, que tem 2, 4, 6 mesmo. Depois eu faço o split, utilizando o espaço em branco, então ele cria uma lista com duas palavras, Ayrton e Senna, tirando o espaço em branco. Depois ele apresenta o segundo caractere da variável nome, que é Ayrton, por isso que aparece aí o Y. O nome completo 2.6, ele pega os 6 primeiros caracteres, que no caso é Ayrton, da lista nome completo, que é o nome Ayrton Senna. E voltando, né, do nome completo, na última posição, menos 5, ele volta 5 caracteres que ele pega apenas o sobrenome Ayrton Senna, né? No caso pega só o Senna. Tudo bem? Passamos agora a ver como podemos trabalhar com listas, tuplas e dicionários em Python. Depois, como que eu posso trabalhar com listas dentro do Python? Eu posso utilizar com colchetes para definir quais são os valores que vão estar na minha lista. A lista ela pode ter qualquer valores, strings, decimais, inteiros. Tá? Então, é bem tranquilo quais são os tipos que você pode utilizar dentro de uma lista. Então, eu criei duas listas ali, metros e valores, onde eu tenho uma opção de você colocar um valor que você queira pesquisar dentro de uma lista. Então, eu coloco 65 em metros. Então, ele verifica se existe. Se existir, ele retorna true. Se ele não encontrar, false. Então, ele retorna booleano nessa primeira linha aí. Tá? Metros 0, ele mostra a primeira posição da lista metros. Então, ele mostra 49. Depois, metros, 2 pontos, 2 dentro do colchetes, ele mostra os 2 primeiros itens da lista metros, certo? Que é 49 e 51. Depois, a lista metros, ele está pegando 2 pontos, que é o final, menos 2. Então, ele volta dois itens da lista metros, 51 e 65.
Outras opções que temos aí de listas são, por exemplo, metros menos 1. No caso, ele pega a última posição da lista, olhando de trás para frente. Tá? Enquanto 0 é a primeira, menos 1, ele vai lá e volta de trás para frente. Qual é a última posição da lista? O nums, ali, ele está recebendo uma função que é range de 1,10. E no caso, ele constrói uma lista indo de 1 até 10, 1 a 1, inteiros. Tá? Depois eu tenho o len, que ele pega a quantidade de itens de uma lista. Depois eu tenho o sum, que ele soma os elementos de uma lista. Tenho o sorted, que é a função que ordena a lista dos valores. Depois eu tenho a opção de você poder concatenar duas listas, metros mais valores. Ele faz um append, ele adiciona duas listas, né? No caso uma com a outra. E aí embaixo eu estou apresentando a lista que foi concatenada. Tá? Então ele mostra ali embaixo que as duas listas 49, 51 e 65 foi concatenada com 196, 270, 248, tá? Como ele não estava ordenada, né? O sorted que faz a ordenação. Então, se eu quisesse concatenar a ordenada, eu mandaria fazer o sorted do dados, tá? E ele ordenaria os números. Tá? Se você for ver o sorted de valores, ele mostrou 196, 248 e 270 aí no resultado na tela de baixo. Como que nós podemos trabalhar com tuplas? Tuplas nada mais é do que quando você cria uma lista que não podem ser alteradas, tá? Então, quando você coloca dentro de uma variável uma sequência de números, textos e assim por diante, né? Podem estar entre parênteses ou não, não é obrigatório, tá? Mas aí você cria duas listas. No caso aí, se vocês precisarem de transformar listas em tuplas, né? Você pega duas listas, inclui elas através do zip. O zip você passa a quantidade de listas que você quer concatenar, né, e transformá-la em tupla para fazer com que elas não sejam mais alteradas. Então você faz zip, metros, vírgula, valores, ele vai lá e concatena as duas para a variável apartamentos. Como é que nós utilizamos dicionários em Python? O Python, o dicionário, ele abre e fecha chaves para fazer uma declaração. Tá? Depois eu posso incluir os dicionários, que é uma sequência de chaves e valor. Tá? Chave, que é o primeiro item, 2 pontos, os valores. Tá? Um dicionário ele pode ter um valor que pode ser o valor de listas, float, textos, arrays. Tá? Então você pode ter várias possibilidades dentro do valores também. Tá? Então, no caso ali, eu tenho, dentro de alunos, eu criei dois dicionários. No caso, 2014, 28, 21 e 33, são os valores. 2015, que é a chave. 27, 21 e 22, que são os valores de 2015. Se eu escrever print, colocar o nome do meu dicionário, eu passo a chave 2014, ele só vai imprimir os valores do dicionário na chave 2014. Se eu precisar de apenas apresentar os keys, que são as chaves, ele vai me mostrar, né, quais são os valores das chaves, que é 2014 e 2015. E quando eu coloco alunos.values, são os valores da lista quando for 2014 ou quando for 2015. Como eu manipulo saídas de dados em Python? Bom, para executar a saída de dados com Python, eu utilizo o método print. Tá? Então, se eu pegar uma variável m, que tem valores de uma lista 49, 51 e 65, eu posso fazer um sum dessa lista, guardar na variável soma, e aí dentro de um texto, eu posso colocar o percentual.2f, que ele está formatando para float de duas casas decimais a minha variável, que no caso eu estou utilizando o percentual soma fora do parênteses, fora da aspas, e ali ele vai atribuir dentro do texto aquela variável, transformando ela para um float de duas casas. Então, se vocês forem ver o resultado ali, total ficou 165.00. Ou vocês podem utilizar um formatador, onde você pega uma string de texto, entre aspas dupla, coloco chaves para designar cada uma das minhas variáveis, eu coloco 2 pontos, ponto 2f, para ele pegar cada uma das posições da minha lista,
Tá? E aí, quando for variável, eu coloco vírgula e o nome da variável. No caso, eu pego M0, M1 e M2, que são os 3 itens da minha lista M, jogo ele em cada um daqueles meus colchetes, colocando hardcode os sinais de mais ou igual para cada um deles. Certo? Então, se eu ver o resultado aqui, fica 49 mais 51 mais 65 igual 165. Como é que eu utilizo módulos dentro do Python? Módulos são utilizações de bibliotecas que existem e que foram criadas para uma função específica. Tá? Tem uma função, o Pandas é uma biblioteca que te permite trabalhar com estruturas de dados, importar arquivos, criar arquivos, fazer manipulações de estruturas tipo linhas e colunas de arquivos. Tá? Eu posso utilizar o import para fazer a importação de todo o conteúdo da biblioteca e eu posso renomeá-la para facilitar a minha utilização no código. Ou eu posso utilizar um módulo específico pyplot dentro de uma biblioteca matplotlib. Tá? Ou importa a biblioteca inteira ou importa um módulo dentro de uma biblioteca. Tudo bem? Para importar um módulo, eu utilizo o from. Tá? Aqui eu tenho o exemplo da biblioteca Pandas, tá? A biblioteca Pandas é uma biblioteca que permite diversas possibilidades de codificação. Então, vocês podem utilizar o pandas.pydata.org para acessar e ler sobre as funções e métodos que possuem lá dentro. Então, o que eu faço aqui no meio da tela? Eu tenho o import pandas, spd, onde eu utilizo o pd como alias dela, né? Onde eu utilizo um tal de data frame. Data frame é uma estrutura que é muito similar a uma planilha com linhas e colunas. Tá? Você pode manipular ela depois. Então, eu utilizo um df, que é um data frame, tá? Que recebe o quê? pd, que é pandas, ponto. Eu estou chamando o método read_csv, onde eu passo para ele, né, ler o arquivo que está no C2 pontos, o aptos.csv. Tem outros parâmetros que você pode passar aqui, como o delimitador ou o separador do arquivo, se ele tem cabeçalho ou não, se você quer que ele formata alguma coisa, né, remove nulos. Então, você consegue trabalhar com vários parâmetros que você pode ler no site acima o que esse método read_csv permite. Tá? Então, o que eu faço? Primeiro eu imprimo o conteúdo do DF. Então, se você for ver, ele tem 3 colunas com os valores. Eu mostrei aqui no bloco de notas como que ele está e como que ele apresenta do lado esquerdo aqui no compilador do Python. Tá? Então, ele mostra o mesmo conteúdo. Ele foi lá e apresentou o data frame, que foi a leitura do CSV. Tá? Embaixo, eu utilizo o print somente da coluna metros. Tá? Então, se você for ver, eu estou apresentando o DF, que é o data frame, porém, entre colchete, eu estou colocando, entre aspas, o nome da coluna como metros. Então, quando você importa o CSV, se você não fala nada, ele entende que a primeira linha são as linhas, a coluna, as informações da coluna. Então, ele guarda como se fosse metadados. Então, se você escreve metros, ele vai e mostra a primeira coluna apenas. Tá? E depois eu posso utilizar ele como se fosse velhos, que eu excluo, né, o conteúdo, né, Desculpa, ele mostra os valores, né, como se fosse um array numa lista. Tá? Ele mostra em linha, ele não mostra em coluna. Tá? Então, o df metros ele mostra em formato colunar e o velhos ele mostra no formato horizontal. Esta foi a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, aí uma visão inicial do que é o Python. Tá? Essa linguagem ela permite que vocês trabalhem com bancos de dados estruturados e não estruturados. Tá? Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar a linguagem Python para trabalhar com o MongoDB. Então, na próxima videoaula, eu vou mostrar para vocês o que é o MongoDB e como que vocês podem utilizar ele via Shell ou via Python num banco de dados que esteja em nuvem. Tá? Vou deixar para vocês aqui agora quais foram as referências utilizadas na construção desse material. Então, nesse slide que eu deixei para vocês toda a documentação que foi utilizada na construção desse curso, dessa videoaula.
que tem documentações técnicas do Python, da biblioteca Anaconda, alguns livros e também um curso de Python gratuito aí que vocês podem pegar do YouTube, certo? Espero que vocês gostem. Um grande abraço e nos vemos na próxima videoaula. Até já!